Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo do quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro, eu falo a respeito de RPG de mesa, eu falo a respeito de sistemas de RPG. No vídeo de hoje, continuaremos estudando o sistema Daimon, que é um sistema brasileiro, genérico, mas que foi criado inicialmente para ambientar campanhas de terror sobrenatural. Se você curte o sistema Daimon e quer saber mais a respeito das regras de magia em Daimon, esse vídeo foi feito para você e eu te encontro depois da vinheta. Então, ansioso para continuar estudando o sistema Daimon? Muito bem! É o que nós vamos fazer a partir de agora. Antes, eu preciso esclarecer algumas coisas para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez. Então, peço àqueles que já estão comigo há outros vídeos um pouco de paciência. É necessário que eu faça essa recapitulação. Ao estudar o sistema de magia em Daimon, que é um sistema bastante amplo, eu dividi, em 3 etapas. Na primeira etapa eu falei sobre a teoria da magia, o que é a magia, o que é a cabala, quais as fontes de magia, quem são os zefirotes, o que é formas de magia, caminhos de magia, pensamento, enfim, toda a teoria de como a magia surge e de como ela é utilizada no sistema Daimon. Essa etapa teve 2 vídeos, eu deixei aqui o card, tá? Tem um link para vocês irem lá olhar caso tenham interesse. Na segunda etapa, eu falei sobre as regras de magia propriamente dita. Eu falei sobre pontos de foco, pontos de magia, eu falei sobre alcance, dano, defesas mágicas, tá? Magias instantâneas, magias rituais, tudo, fetiche, chaves místicas, tudo, todas as regras e todos os limites para quem quer jogar ou narrar com magos no sistema Daimon, tá bom? Então, tá aqui também no card, você vai lá e dá uma olhadinha nessas regras que são muito legais e que você, narrador, principalmente o narrador, precisa ter domínio dessas regras quando for trabalhar com magia no seu cenário, usando o sistema Daimon. A terceira etapa começou com o vídeo passado, tá? Hoje é o segundo vídeo dessa terceira etapa e nessa etapa eu estou destrinchando caminho por caminho o que um mago é capaz de fazer. No nosso primeiro vídeo nós falamos a respeito dos magos do caminho elemental de fogo. E hoje nós vamos dar sequência falando dos magos do caminho elemental de água. Se você perdeu o pessoal do fogo, não fica triste não, que eu também deixei o card, vai lá, dá uma olhada no vídeo sobre o fogo, ficou muito legal, tá? E hoje nós vamos falar a respeito dos magos do caminho elemental de água. Como eu falei já em vídeos anteriores, a magia de Daimon, ela se divide em 2 faces, a forma e os caminhos. A forma é a magia bruta em si, é a própria essência da magia em si, tá? Existem 3 formas: criar, controlar e entender. Os caminhos já seriam especificações da magia, tá? Seriam como se fossem ramificações dessas formas, Então, os caminhos, eles podem ser divididos em 3 grandes grupos. Os caminhos elementais, que são 6, fogo, água, terra, ar, luz e trevas. Os caminhos arcanos da vida, plantas, animais e humanos. E os caminhos arcanos negros, que seria espírito e arcano. Hoje nós vamos continuar a parte dos caminhos elementais, falando sobre o elemento água, O elemento água, ele vai ser trabalhado da mesma forma que eu fiz com o fogo. Eu vou, em cada um das formas, eu vou mostrar o caminho em seus 5 primeiros círculos, porque até o quinto círculo é o máximo que um mago iniciante pode ter, tá certo? Então, eu vou pegar, por exemplo, a forma entender, aí vou círculo 1, círculo 2, círculo 3, círculo 4, círculo 5. Aí vou para criar, círculo 1, círculo 2, até
varrer toda a essência, né, do caminho água. E no final eu vou falar sobre as possíveis combinações do caminho água com outro caminho, tá? Outra coisa interessante, gente, é que aqui eu tô partindo do pressuposto que o mago aqui, o caminho principal dele é o quê? É o caminho da água. Por isso esse caminho, esse mago que tá aqui, que domina a água, ele jamais poderá, por exemplo, dominar fogo, porque água e fogo são caminhos opostos, são caminhos que se anulam, tá? Mas ele poderá, por exemplo, dominar água e terra, tá? E a gente vai falar sobre essas combinações no final do vídeo, tá bom? E antes da gente iniciar, tem uma frasezinha aqui, né? Finalmente chegamos ao Mediterrâneo. Eu queria que as águas fossem azuis, mas eram negras. Eram águas noturnas. Louis, do Entrevista com Vampiro, tá? Então, Louis, o personagem principal da Entrevista com Vampiro, ao chegar, né, no Mediterrâneo, ele disse essa frase. É a frase que vai guiar a gente aqui no estudo da magia da água, tá bom? Então, vamos lá? Começar com entender a essência do elemento, de onde você vai retirar a sua magia. Aquele elemento que vai ser a sua matéria-prima para você poder produzir os seus efeitos. Então, o primeiro passo é você entender, tá bom? Então, eu vou aqui no mago, né, com entender círculo 1. A partir de agora eu vou falar entender 1, entender 2, entender 3. Então, um mago com entender 1, né, ele é capaz de saber o gosto de um líquido apenas tocando. Ele não precisa beber o líquido para saber se ele é doce, se ele é amargo, se ele é azedo, tá? Apenas tocando no líquido, ele é capaz de saber se aquele líquido agrada ou não o seu paladar. Ele também pode descobrir as propriedades do líquido, o ponto de fusão, ou seja, quando ele passa do sólido para o líquido, o ponto de ebulição, que é quando ele passa do líquido para o gasoso. Ele pode saber a densidade, a viscosidade, a acidez, né, a opacidade, etc. Ele também é capaz de identificar um líquido através de rituais bastante simples. Dessa forma, ele detecta a presença de venenos, mas ainda não é capaz de especificar o tipo do veneno e nem o seu efeito. Ou seja, com um pequeno ritual, esse mago, com entender círculo 1, ele pode pegar um determinado líquido e dizer: olha, isso aqui é um veneno. O que ele faz eu não sei, tá? Não sei que tipo de veneno, nem sei qual é o efeito. Mas é um veneno, eu sei que é um veneno. Isso apenas com o círculo 1. O negócio vai ficar mais brabo à medida que ele vai evoluir. No círculo 2, por exemplo, ele pode escutar ou enxergar perfeitamente debaixo d'água. Sabe aquelas restrições que que os humanos têm quando estão embaixo d'água? Esse mago aqui não sofre. Ele enxerga e ele escuta perfeitamente embaixo d'água. Em qualquer condições que esteja a água, viu? Muito fria, não importa, ele é capaz. Ele também é capaz de descobrir as propriedades de um líquido qualquer sem tocá-lo. No círculo 1 ele precisava tocar, agora ele não precisa mais, basta que ele olhe para o líquido e ele é capaz de saber ponto de fusão, ponto de ebulição, viscosidade, densidade, só em olhar para o líquido. Ele dobra o tempo em que o mago consegue ficar submerso sem respirar. Então, se o mago era capaz de ficar sem respirar, por exemplo, 6 minutos, agora ele fica 12. Se ele conseguia ficar 5, agora ele fica 10. Dobra o tempo que ele é capaz de ficar prendendo a sua respiração embaixo d'água. Ele também identifica, sim, os efeitos de um veneno. No círculo 1, ele apenas sabia reconhecer que era um veneno. Agora, ele não só reconhece que a substância é um veneno, como ele é capaz de identificar o veneno em si, o tipo de veneno, o efeito que esse veneno... Ele identifica o efeito do veneno, não o veneno em si, tá? Ele identifica o efeito. Ele pode reconhecer, né, pela experiência pessoal, que aquele veneno ele é capaz de fazer, mas sem saber ainda a essência do veneno em si. Já no
círculo 3 de entender, ele pode nadar ou se movimentar normalmente na água. Se você viu as nossas aulas anteriores, você sabe que na água, a pessoa que se movimenta na água, ela se movimenta com a metade da sua velocidade normal. Se ele é um mago com entender, né, 3, ele já não tem essa restrição, ele se movimenta na água da mesma forma que ele se movimentaria no ar. Ele também consegue respirar normalmente embaixo d'água e pode aumentar temporariamente a força ou a constituição em 1d6 ponto, tá? Então quer dizer, ele pode aumentar a força dele ou a constituição dele em até 1d6. Você joga o d6, aumentou 5 na constituição, aumentou 3 na força, né? Você escolhe um ou o outro, né, gente? Narrador, eu vou usar o meu círculo 3 de água para aumentar 1d6 na minha força. Aí joga o dado para saber quanto aumentou. Eu vou usar para aumentar 1d6 na minha constituição. Aí joga o dado. Não os dois ao mesmo tempo, tá? E esse aumento que ele faz na força e na constituição, ele também afeta os pontos de vida. Porque como a gente sabe, os pontos de vida, né? Como é que a gente calcula os pontos de vida em Daima? Força mais constituição divide por 2, né? Então, se eu aumento a força ou a constituição, durante o tempo que a minha força ou a minha constituição ficarem aumentados, o meu ponto de vida também ficará temporariamente alterado, tá? Se sofrer dano, né, a bruxa ou o mago que tem entender 3 em água, ele perde primeiro os pontos de vida temporários, né, aqueles que vieram do aumento. Depois é que ele começa a perder os pontos de vida reais, né? Se for usado em conjunto com o caminho de humanos, ele pode saber o estado de saúde de uma pessoa, tá? Pode saber se uma pessoa está doente, pode saber o veneno, a extensão de ferimentos que essa pessoa sofreu, mas isso apenas se ele tiver entender 3 em água e tiver alguma coisa, né, no caminho de humanos, tá bom? Com o círculo 4 de água, entender em água, o mago ele pode sentir o corpo de água mais próximo, né? Por exemplo, ele pode sentir um lago, ele pode sentir uma represa, ele pode sentir uma cachoeira, tá? E pode inclusive sentir a presença de seres que tenham sangue, né, como pessoas, né? Então essa pessoa tem sangue, porque o sangue ele é constituído em sua grande maioria por água. Então se tem sangue correndo nas veias daquela pessoa, então ele consegue sentir, né, a presença daquela pessoa até um raio, pasmem, de 100 metros. Então até 100 metros de distância eu olho e sinto se há pessoas ou animais que tenham sangue se aproximando de mim, tá bom? Também pode sentir quantas pessoas estão em uma sala próxima e a localização dessas pessoas na sala através da umidade de seus corpos. Então, eu tô do lado de fora de um salão, do lado de fora de uma sala, eu sei quantas pessoas estão lá dentro e sei até a posição, os locais onde elas estão, usando para isso apenas a umidade do corpo delas. Pode aumentar temporariamente força e constituição, só que enquanto no nível anterior ele podia aumentar em 1d6, agora no círculo 4 ele pode aumentar até 2d6 de pontos, ou na força ou na constituição. E ele pode movimentar-se velozmente na água, ele pode chegar até 5 metros por segundo, o que é mais rápido do que muitos seres aquáticos conseguem, tá? Então pode se movimentar até mais rápido do que, por exemplo, um peixe, tá? Dentro d'água. Isso apenas, gente, com o círculo 4 na forma entender, tá bom? E com o círculo quinto, círculo 5. Então, entender 5, ele pode conversar com uma lagoa ou com um rio.
né? Um lago, ele geralmente conhece os peixes, barcos e criaturas que nele estão ou que passaram. Então, o lago, ele vai poder dizer para o mago, ó, acabou de passar um navio aqui, ou acabou de passar um barco aqui, ou acabou de passar um peixe ou uma pessoa nadando por aqui. O mago consegue perguntar para o lago, para o rio e obter uma resposta. Cada tipo de corpo d'água possui uma personalidade diferente. Isso aqui é muito legal, gente. Ó. Cada tipo de corpo d'água possui uma personalidade diferente, tá? Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cargo do mestre, o lago pode mentir para você, né? Ou pode ser meio burrinho, não saber te informar direito, pode te dar uma informação assim, pode curtir com a tua cara, fazer troça. Por quê? Porque cada um tem uma personalidade diferente. Como o narrador vai fazer para identificar a personalidade do lago com quem você está conversando, aí fica a cargo da criatividade dele, tá certo? Outra coisa que interessante também, né, que o círculo entender 5 em água permite ao mago se movimentar muito mais rápido debaixo d'água. No 4 ele podia andar até 5 metros por segundo. Agora, no 5º, ele pode chegar a 10 metros por segundo, tá? E pode criar um sonar de raio de até 200 metros, parecido com o que alguns peixes fazem, né, para poder se movimentar dentro d'água, né? Eu sei que algumas baleias fazem também, o golfinho, né? Ele emite um barulho e esse barulho detecta tudo que está ao seu redor, até um raio, né, de 200 metros. Lembrando, né, gente, que raio, né, você tem a distância de você até 200 metros, e aí tudo que tiver naquela mesma distância, numa circunferência, né, com aquele raio, também vai estar sob o efeito da magia, tá? Então ele consegue fazer isso. Isso é ótimo, né, para localizar objetos, localizar pessoas, tá? Sempre o mago precisar. Isso aí, gente, é um mago iniciante nos caminhos de água, no caminho de água, na forma entender. Agora nós vamos começar a criar. Agora que a gente já entende bastante a essência, a natureza da água, vamos ver o que um mago pode fazer com a forma criar no caminho água, tá? Então, criar círculo 1. Você pode criar água ou outros líquidos em quantidade suficiente para encharcar uma pessoa, dar um banho de água fria em alguém ou para encher um barril. Então, se estiver no meio do deserto, tiver todo mundo lá morrendo de sede, você é capaz de gerar água suficiente para encher um barril. A água, ela pode ser pura, viscosa ou até mesmo escorregadia como óleo. Quer dizer, você pode criar, ao criar, determinar a viscosidade dessa água, né? Determinar se ela vai ser uma água pura, uma água mais viscosa, se ela vai ser escorregadia, até mesmo chegar ao ponto de ser escorregadia como óleo. Outro efeito também mais conhecido deste círculo consiste em criar um líquido escorregadio em superfícies ou objetos. Você quer fazer a pessoa escorregar? O inimigo vem correndo para te atacar, aí você cria um líquido sobre a superfície onde ele está correndo para que ele possa escorregar, né? Bem útil. E você também pode criar bebidas simples, né? Sei lá, uma caipirinha, né? Uma bebida bem simples. Você pode, utilizando apenas, criar círculo 1 em água, tá? Círculo 1 em água. Círculo 2. Criar água ou outros líquidos em quantidade suficiente para encharcar várias pessoas, encher, né, até 5 barris. A água pode ser pura, né, ou pode também, aquela mesma coisa, né, ser viscosa, escorregadia. Já no nível 3, no círculo 3, você pode criar uma chuva leve de água em um raio de até 50 metros. Ou um jato de água das mãos. Você pode fazer um jato de água brotar das mãos do mago, né? Sair em direção ao inimigo ou ao objeto que ele queira alcançar. Pode criar água dentro dos pulmões de uma pessoa, afogando. Olha, gente, que coisa
não é incrível? Então, apenas com o círculo 13, você pode matar uma pessoa afogada, criando água dentro dos pulmões dela, tá? Essa magia, né, ela causa até 3d6 de dano, mas a vítima, né, que está sendo afogada, ela pode fazer um teste de constituição para receber apenas metade do dano. Então, imagine que você está tentando matar um inimigo afogado. Aí você joga lá os 3d6 de dado, vamos pôr, dá 12. O cara que tá morrendo afogado, não morreu ainda está vivo, né? Ele pode fazer um teste de constituição. Se ele passar no teste de constituição, em vez de levar os 12 pontos de dano, ele leva apenas 6. E ganha mais alguns turnos para ir pensando no que ele vai fazer para se livrar, né, desse problema terrível. Você também pode retirar água do pulmão de uma pessoa que se afogou. Então, se a pessoa se afogou, você pode chegar lá e retirar a água do pulmão dela. Se ela ainda estiver viva, você cura automaticamente 2d6 de ponto de dano causado pelo afogamento, hein? Detalhe, o cara levou uma espadada, caiu na água, vou curar. Não, porque aquele dano foi feito por uma espada e não pelo afogamento. Mas se o dano que ele sofreu foi por estar se afogando, você retira a água dos pulmões dele e pode recuperar até 2d6 de dano, tá? Se você combinar o caminho da água com o caminho do ar, você pode criar dardos de gelo, né? Pode criar dardos de gelo e arremessar. Esses dardos de gelo, além de serem perfurantes, eles podem causar até 3d6 de dano, tá? Quando eles atingem um oponente, né? Eles atingem quase simultaneamente, causando um ponto de dano em cada um dos oponentes. Então é bem interessante para quem tem água e ar, né? Criar esses dardos de gelo, tá bom? Mas se você não tiver, né, não tiver ar, você não vai poder fazer esse efeito legal. No quarto círculo, você cria água suficiente para alagar uma pequena sala. Você pode criar um cone de água nas mãos, né? Fazer água brotar das suas mãos. Agora, não mais como uma pistola, mas um cone, né? E aí atacar várias pessoas que estejam na área de ataque daquele cone, tá? Esse cone ele vai produzir, né? Vai produzir uma força suficiente para empurrar uma pessoa. Para saber qual a força da água, você joga 4 dados, tá? E soma os valores. Um mago com criar quarto círculo também pode criar uma pequena tromba d'água, com até 5 metros de altura, capaz de infligir 4d6 de dano por impacto. Quem não sabe o que é uma tromba d'água, gente, é aquelas coisas de água que se formam em tempestade, né? Parece um furacão, o nome daquilo ali é tromba d'água, tá? Então, uma tromba d'água com até 5 metros de altura, já imaginou, mais alto, né, do que uma casa, e capaz de infligir 4d6 de dano por impacto. Então, quando ela bate, né, nos alvos, ela vai causando 4d6 de dano, tá bom? Isso daí apenas com círculo 4 na forma criar do caminho água. Com o círculo 5, você pode criar uma chuva leve em uma área de 200 metros de raio, ou uma tempestade em uma área de 100 metros. Então, vai depender do que você quer. Você quer apenas que chova, né? Então, você pode fazer chover até 200 metros de distância do local onde você está, no raio. E se você quer já uma chuva mais agressiva, mais intensa, você vai ter que reduzir o alcance pela metade, apenas 100 metros, e provocar uma tempestade. Você pode também alagar ou secar uma casa. Pode criar quantidades grandes de diversos líquidos, barris mesmo, como vinho ou álcool. Então, numa festa seria maravilhoso, né? Mas mesmo que aconteceu com Jesus lá no casamento. Você pega lá um barril de água e se transforma em vinho. Você também é capaz, né? Se você tiver caminho luz e humano, curar pessoas de grandes danos físicos ou doenças graves. Mas apenas se além do caminho água, você também tiver ou luz ou humanos, tá certo? Então, isso aí são os poderes, né, da forma criar do caminho água. E controlar, né? O que eu sou capaz de fazer controlando
controlando a água, né? O que eu sou capaz de fazer controlando a água? Vamos lá. Controlar. Se você tiver o primeiro círculo de controlar, você pode alterar uma propriedade. Lembra? No entender, né? E no criar, no entender, você é capaz de compreender a propriedade. Aqui você é capaz de alterar. Você pode alterar o ponto de fusão, quer dizer, pode fazer a coisa derreter mais rápido ou demorar mais a derreter. Você pode alterar o ponto de ebulição, né? Fazer algo virar vapor. Pode alterar a tensão superficial, né? E aí, no caso, você pode até, inclusive, fazer com que o líquido suporte mais pesos, né? A densidade, a viscosidade, o pH, ou seja, todas as propriedades de um líquido qualquer você pode alterar. Você pode, inclusive, usar uma fonte ativa de até 1D nessa alteração, tá? E pode entrar em uma garoa sem se molhar, né? Você atravessa uma chuva, uma garoa fraca e você não se molha. Você também pode lavar o rosto e os cabelos sem molhar o resto do corpo. Legal, né? No círculo 2, você pode mover uma poça d'água de lugar, fazer um pouco de água subir uma rampa. Gente, pensou? Moldar uma pequena quantidade de água ou outro líquido qualquer conforme a sua vontade. Fazer o líquido adquirir formas de, né, bichinhos, objetos. A água, ela é relativamente fraca, contando apenas com uma força de 2D. Mudar uma porção de água para vinho ou de álcool para água, apagando as chamas. Então alguém causou um incêndio lá com o álcool, você pode fazer o álcool virar água e assim não vai ter mais como o incêndio continuar, ele vai apagar naturalmente. Você pode entrar em uma chuva pesada sem se molhar, né? No círculo 1 era uma garoa, agora você pode entrar numa chuva mesmo pesada e você não vai se molhar. E você pode fazer com que um líquido envenenado se separe do veneno. O veneno vai ficar boiando, né? Você vai conseguir separar o veneno e o líquido. Então, alguém misturou o veneno numa bebida ou misturou o veneno na água, você é capaz de separar as substâncias apenas com o círculo 2. Com o círculo 3, né, você pode criar uma tensão superficial na água com força de até 3D. Permite que uma pessoa flutue sobre a água. Pode criar braços ou tentáculos de água, qualquer corpo d'água com até 10 metros de comprimento e com força também de 3D. Pode alterar as propriedades de um líquido com até 100 litros de volume, tá? Então, até 100 litros de uma substância pode transformar essa substância em outra substância, ou você pode fazer ela ficar uma tensão superficial maior, você pode fazer, né, ela mudar de cor, mudar de consistência, tá? Você pode moldar um balde de água na forma de uma esfera ou de uma coluna. Pode entrar em uma tempestade sem se molhar ou em uma garoa e evitar que os companheiros que estão com você se molhem, tá? Também muito útil também isso aqui. No quarto círculo, você pode causar redemoinhos ou grandes ondas dentro d'água, capaz de afundar uma canoa ou virar uma pequena embarcação. Você também pode criar um tentáculo de água com até 100 metros de comprimento e força de 4D. Pense aí o poder, né? 4D de força, 100 metros de comprimento. É um tentáculo para ninguém botar defeito. Pode também formar uma barreira d'água de força 4D com 5 metros de largura e 2 metros de altura, capaz de proteger o mago de muitos ataques físicos. Na prática do jogo, era como se o mago adquirisse um índice de proteção 4, tá? Então, isso aí com o círculo 4 em controlar água, né? No quinto círculo, pode moldar as águas de um lago para criar ondas de até 8 metros de altura. Já pensou? Um lago com as águas bem tranquilas e você consegue fazer com que aquelas águas se revolvam ao ponto de criar ondas de até 8 metros. Você também é capaz de virar pequenos barcos ou afogar nadadores, tá? Ao afogar essas pessoas, você causaria um dano de 5d6. Né? E eles teriam direito à resistência, teste de resistência, para reduzir o dano pela metade.
O mago também pode criar uma serpente de água sem alma, de até 3 metros de comprimento, a partir de uma poça d'água existente. A serpente ela teria 10 PVs, atacaria 50 por 50 com a mordida, causando um dano de 2d6 e recuperando 1 PV para cada ponto de dano que seria aplicado por magia do caminho da água. Uma senhora aliada num combate. E pode criar barreiras com índice de proteção 5. E pode fazer uma chuva mudar de cor, mas o líquido vai continuar sendo água, né? Então isso aí com controlar nível 5. Então é isso, gente, o que um mago iniciante do caminho água, né, entre o primeiro e o quinto círculo pode fazer. Como eu falei no caminho do fogo, vou repetir, isso não são listas de poderes, isso são parâmetros para você ter ideia da dimensão do poder que cada círculo tem. O seu jogador ele pode criar outros efeitos e você, narrador, vai ter que ter o bom senso de classificar cada um desses efeitos dentro desse círculo. Ah, esse daqui você tem que ter círculo 3. Ah, para isso aqui você tem que ter círculo 2. Então você vai ter que usar muito bom senso, tomar muito cuidado para não deixar a magia muito poderosa, né? Então o mago de água, né, ele é mais um mago de controle, ele ataca, mas não com todo o poder, né, do mago de fogo, mas também ataca. E se ele casar com humanos, né, e com ar, né, ou é luz, não, humanos e luz, ele também pode acabar se tornando um mago de cura, né? Como eu falei também quando a gente estava estudando o fogo, né, aqui a gente está partindo do pressuposto de que você é um mago cujo seu caminho principal é água. Se o seu caminho principal é água, você pode aprender um caminho secundário, um caminho terciário, tá? Desde que esse caminho secundário não seja o caminho elemental oposto. Ou seja, qual é o caminho elemental oposto da água? É o fogo. Se eu sou um mago de água, eu nunca vou poder aprender fogo, tá bom? E vice-versa. Se eu sou mago de fogo, eu não vou poder aprender água. Mas eu posso casar os meus conhecimentos em água com outros elementos e assim obter benefícios. Por exemplo, quando eu pego a água com o ar, eu obtenho gelo. O gelo ele é ótimo para ataques, ele torna os ataques muito mais poderosos do mago de água. Se eu casar os meus caminhos de água com luz, aí eu posso me tornar um mago da vitalidade ou do vapor. Ou seja, eu posso criar substâncias tanto para envenenar, como para curar, como para neutralizar, né, determinadas substâncias, curar pontos de vida. A água mais trevas, aí eu tenho o mago dos venenos, né, que cria substâncias mortais, né, que podem causar vários efeitos negativos, como por exemplo, paralisar, petrificar, tá bom? Então isso aí é o casamento da água com as trevas. Água com a terra, você é um mago da lama, então você pode fazer com que substâncias, terrenos sólidos derretam, aprisione inimigos, então muitas coisas que dá para você fazer com a combinação entre os dois caminhos. Lembrando que se você optou por ser um mago do gelo, isso não quer dizer que você só vai poder fazer magias de gelo. Você pode fazer as magias de água, até o seu círculo em água, pode fazer as magias de ar, até o valor do seu círculo em ar, e pode fazer as magias das combinações da água com o ar, que são as magias de gelo, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas a respeito do caminho água, né? Espero que na sua próxima campanha você faça um mago de água, né? Para poder interagir, tá certo? Com os outros jogadores. Se você, narrador, está pretendendo criar um obstáculo, um inimigo que seja um mago de água, agora você tem dicas suficientes para poder dosar de forma mais apropriada os poderes desse mago, né? Lembrando que é muito interpretativa e vai depender muito do bom senso ou do objetivo que você quer conseguir com esse mago. Espero que vocês tenham gostado.
Se vocês quiserem compartilhar experiências de quando vocês jogaram com magos de água ou quando enfrentaram magos de água, ideias do que você poderia fazer com um mago de água, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu vou adorar ver os comentários de vocês, interagir, trocar experiência com vocês. No nosso próximo vídeo eu vou falar a respeito do caminho da Terra, né? Espero contar com a presença de vocês no nosso próximo vídeo. Se esse é o seu primeiro vídeo, por favor, inscreva-se e ative o sininho para você poder receber os outros vídeos. Não deixe de olhar aqui no card os links, vai lá dar uma olhada nos outros caminhos que a gente já falou, dá uma olhada nas regras de magia, na teoria, no meu canal. Lá tem vários outros assuntos legais envolvendo o sistema Daimon e envolvendo também outros sistemas e cenários de RPG. Mas se você já está comigo há mais tempo, obrigada pelo carinho, por favor, curta, compartilhe, leve esse vídeo para suas redes sociais, mostre para os amigos, tá? Para que outras pessoas também possam conhecer o meu trabalho e assim eu possa continuar produzindo mais e mais vídeos legais como esse para você. No mais é isso, obrigada de coração mesmo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!